A partir desse debate filosófico, porque na entrevista do Lula ao Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Azevedo perguntou para ele sobre o papel do Estado, e o Lula falou sobre admitir a economia mista, e o Roberto Requião partiu, fez muita crítica e tal. É muito interessante fazer esse debate, né? É importante. Queria saber a sua visão, o que você acha da questão do papel do Estado, se você tolera a questão da privatização, economia mista, como é que você vê a questão das estatais? Olha, eu acho que nos setores estratégicos não pode ser economia mista. Né? Falar em economia mista na Caixa Econômica Federal é um erro. Porque, veja, quando você abre espaço, economia mista é você ter acionistas privados detendo também um poder e, de algum modo, também uma influência de decisão sobre uma empresa pública. É o que acontece já na Petrobras. Quando você faz isso, a lógica dos acionistas tende a ganhar muita força e, por vezes, prevalecer. Vamos falar da Petrobras, acho que é um grande exemplo. Né? Então, há uma pressão dos acionistas para que a Petrobras seja cada vez mais lucrativa, porque um acionista privado, quando ele investe, quando ele compra uma ação, ele não quer a gasolina barata, ele não quer o bem-estar do país, não quer nada disso. Ele quer lucro para a ação que ele comprou. Essa é a lógica do mercado. Quando uma empresa de finalidade pública, que, portanto, não visa só a rentabilidade, ela tem que visar o desenvolvimento nacional, a geração de emprego, políticas públicas, como é a Petrobras, como é a Caixa Econômica Federal, como são tantas outras, ainda é a Eletrobras. Quando uma empresa pública abre capital, ela abre esse espaço para a influência das decisões privadas. A Petrobras fez isso e, em nome da lógica dos acionistas, se definiu que o aumento do combustível tem que seguir o aumento do preço internacional, de forma imediata e automática, uma coisa que não existe, que é uma insanidade. Qual o resultado? Caiu um raio no poço de petróleo de Dubai e aumentou o petróleo, aí em Campinas, em Hortolândia, em Sumaré, vai aumentar no posto de gasolina, a gasolina para R$6. Isso é uma insanidade. Isso não diz respeito a custos de produção, né? Isso afeta diretamente a economia, isso gera inflação, isso gera carestia, dificuldade na vida do povo. Então, a empresa pública tem uma função social, que não é simplesmente dar lucro, como é na lógica de uma empresa de capital aberto ou de uma empresa mista. Né? Ela tem uma função para o país. Né? A Eletrobras, às vezes, vai ter que fazer um investimento que não seja lucrativo, por exemplo, para levar energia para uma comunidade ribeirinha que tem 100 pessoas. Você vai ter que fazer uma rede para levar energia lá. O que essas pessoas vão pagar de energia não vai compensar o investimento na rede. Ok, mas as pessoas não vão poder ter acesso à energia elétrica por isso? Numa empresa privada não faz sentido, porque é um investimento de prejuízo. Numa empresa pública faz sentido, porque você está preocupado também em generalizar o acesso à energia elétrica. A Caixa Econômica Federal, né, ela não lucra quando ela faz a gestão, eventualmente, do Bolsa Família, quando ela faz a gestão do auxílio emergencial, mas é um banco público que tem as condições de fazê-lo. Então, assim, eu não vejo sentido, acho equívoco falar em abertura ou em privatização de empresas, sobretudo do setor estratégico, de empresas públicas que são essenciais para o desenvolvimento nacional. Aliás, seguindo essa linha da questão social, Boulos, é o seguinte, a gente sabe que politicamente a questão de fundo é o neoliberalismo, né? É a forma como o capitalismo está colocado. Então, a gente tem duas frentes aqui no Brasil para combater. Um, o fascismo, que é o genocídio bolsonarista, e outro, o neoliberalismo, a política econômica do Paulo Guedes. Como é que você vê isso? Como quebrar essa hegemonia neoliberal? Eu acho que esse é um ponto-chave, André. Esse é um ponto-chave. Porque nós estamos vivendo um surto autoritário no Brasil. Bolsonaro representa justamente esse surto autoritário, mas nós não podemos deixar de notar o que representa uma política econômica neoliberal, antipovo, que tem sido adotada antes do Bolsonaro, aliás, desde 2015, aprofundada com o golpe liderado pelo Temer e pelo Eduardo Cunha, e depois levada ao extremo da maluquice, da insanidade no governo Bolsonaro com Paulo Guedes. O que é essa política neoliberal? Eles vendem uma ideia de que para o Brasil voltar a crescer,
precisa recuperar a confiança dos investidores internacionais. E que essa confiança vai ser recuperada se reduzir o Estado. Então, a obsessão dessa turma é cortar. Então, corta gasto em educação, corta gasto em saúde, faz um teto de gasto que não existe em nenhum lugar do mundo, não existe paralelo de congelar investimento público por 20 anos, né? Deixa de investir, por exemplo, em moradia popular. A gente estava falando de moradia popular. O investimento num conjunto habitacional não dá só casa e dignidade para as pessoas, dá emprego. Quantas centenas de pessoas não são contratadas para trabalhar numa obra de construção civil? Isso vale para uma obra de moradia, isso vale para uma obra de saneamento básico, vale para uma obra de infraestrutura. Quando o Estado investe, ele faz a economia gerar faz a economia girar e gera emprego. Né? Gera emprego, gera renda, valoriza a economia local e, inclusive, aumenta a arrecadação. Porque a arrecadação no Brasil, a tributação é sobre consumo. Quanto mais gente com condições de consumir o básico, você tem também uma maior tributação. Isso é um ciclo virtuoso da economia. O neoliberalismo faz o contrário. Ele bloqueia o investimento público, ele quase criminaliza o investimento público, demoniza o Estado, né, em nome da recuperação da confiança dos investidores. Aí vê lá, em 2016 eles aprovaram o teto de gastos, diziam que ia gerar confiança. Depois, em 2017, aprovaram a reforma trabalhista. Disseram que ia gerar 6 milhões de empregos. Me lembro do Temer dizendo isso. Né? A reforma trabalhista vai reduzir o custo do Brasil e gerar 6 milhões de empregos. Depois, já no governo Bolsonaro, aprovaram a reforma da Previdência. Não, aí o Estado vai ficar enxuto, não vai ter déficit, vai reduzir a dívida pública e os investidores vão vir. Agora, olha, 6 anos seguidos de corte no investimento público, e a gente pagando o preço. Um monte de medida de retirada de direitos. Qual foi o resultado? Em 2014, no fim de 2014, antes de começar, né, esse neoliberalismo criminoso e desenfreado, sabe qual era o desemprego no Brasil? O desemprego no Brasil era de 4 milhões de pessoas. Isso é praticamente pleno emprego, num país com a população economicamente ativa como a nossa. Sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Depois de todas as medidas que iam recuperar a confiança e os investimentos, 14 milhões e 300 mil pessoas. Aí eles diziam, não, vai reduzir a dívida pública. Sabe qual era a proporção dívida PIB em 2014? 60%. A dívida era 60% do PIB. Sabe qual é a proporção dívida PIB hoje? 90%. Então, nem a redução da dívida se fez com os cortes, porque não se reduz dívida com a recessão, se quebra a economia. A receita que eles usam é a receita de quebrar a economia para gerar, para achatar salário, para piorar a vida do povo, para gerar fome, que é a situação que a gente está vivendo hoje. Então, veja, essa política econômica neoliberal é a grande responsável pela miséria do povo brasileiro. É a grande responsável por ter 19 milhões de brasileiros com fome em 2021. É a grande responsável por ter 14 milhões de brasileiros desempregados, por não ter mais políticas de investimento, pelo SUS ter perdido mais de 20 bilhões de reais com teto de gastos nos últimos anos. Quanto não está fazendo falta esses 20 bilhões de reais hoje? Pois é. Então, o desafio que nós temos num projeto de reconstrução nacional, porque é disso que se trata, nós vamos precisar reconstruir o Brasil depois disso tudo. O Brasil, depois do Bolsonaro, é um Brasil destruído. Esse projeto de reconstrução nacional passa pela retomada do investimento público, com um plano ousado de obras públicas, de investimento em infraestrutura, em saneamento, no complexo da saúde, em moradia popular, com geração de emprego, renda, e com uma política forte de combate à desigualdade social, com reforma tributária. Esse é o caminho que nós precisamos seguir para o Brasil. Então, o desafio que nós temos nesse momento, e também na eleição de 2022, não é só derrotar o fascismo e o autoritarismo do Bolsonaro. Não é só acabar com esse pesadelo dessa política genocida. É o desafio também de acabar com o pesadelo do neoliberalismo no Brasil.